Então, o líder, deputado Marco Feliciano, com o seu tempo de liderança, e logo após a fala do senhor ministro com suas respostas. Senhor presidente, deputado Nicolas Ferreira, parabéns por essa audiência pública, pela condução de Vossa Excelência. Caro ministro Santana, bem-vindo a essa casa e mais uma vez para responder aqui as perguntas dos parlamentares que representam o povo brasileiro. Senhor ministro, eu tenho várias questões aqui pela oposição e eu queria começar fazendo uma pergunta muito direta. O Brasil agora está vivendo aí esse caos com greves mais uma vez. As greves atuais na educação, eu queria saber uma resposta sua. Ela é culpa do governo ou é culpa dos professores? Faço essa pergunta porque o presidente Lula disse que a culpa é dos professores. E eu fico imaginando se os professores do nosso país não deveriam ser muito melhor remunerados. A segunda pergunta é uma pergunta de cunho ideológico. Reincidentemente no nosso país, senhor ministro, a gente vê de vez em quando pais se assustarem, irem para as redes sociais, mostrarem livros que são distribuídos pelo MEC, e esses livros acabam trazendo conteúdos estranhos, acabam trazendo baixaria, acabam trazendo livros com vocabulário vulgar. Eu queria fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Esses livros passam pela sua mão? O senhor tem conhecimento desses livros antes deles serem distribuídos? Porque se sim, por que esses livros, mesmo contendo esse tipo de fala chula, por exemplo, com um livro que foi enviado aqui, O Avesso da Pele, por exemplo, né? Esse tipo de linguagem chula ajuda na educação, senhor ministro? Isso educa, isso faz com que o aluno cresça de alguma forma. Eu queria saber disso, Vossa Excelência. Vossa Excelência tem acesso a isso. Se não tem, quem é o grupo que organiza isso e que vê, para que a gente possa ter uma reunião com eles, para que isso não aconteça mais aqui no Brasil. A extinção das escolas cívico-militares, senhor ministro, até hoje, causa perplexidade na maioria dos brasileiros conservadores, os brasileiros de bem do nosso país. Estudos feitos, Tarcísio, mostram que 82% da evasão escolar dentro das escolas cívicos militares foi inibida. Estudos mostram também que mais de 80% da violência comum que se pratica em outras escolas não acontece em escolas cívico-militares. A disciplina, senhor ministro, seria um problema para a educação? Regras, hierarquias atrapalham de alguma forma o crescimento intelectual dos alunos? É uma pergunta que fica, porque até hoje nós não conseguimos entender o porquê da extinção desses estudos da escola cívico-militar. É uma coisa que ajuda. Eu vou dar aqui, por exemplo, um exemplo pessoal meu. Eu venho da periferia, eu cortava cana-de-açúcar. Minha família é muito pobre, 12 pessoas em 2 cômodos a gente morava. E eu consegui acesso na minha cidade a um programa chamado Guarda Mirim de Orlândia. A Guarda Mirim era um instituto que era presidido pela... Oh, meu Deus, me fugiu o nome aqui agora. Por 2 institutos da cidade, o Rotary Club e o Lions Club. E nós tínhamos ali uma educação militar. Todos os meninos usavam uniforme, todos os meninos trabalhavam meio período, e para manter lá tinha que se estudar. Isso fez com que a cidade onde eu moro tivesse um ganho tão grande que de 200 meninos, desses, pelo menos 190 se encaixaram na vida de alguma forma. 190 por causa da disciplina, por causa do ensinamento. Qual seria o problema que o governo de esquerda, o governo petista, o progressismo tem com o ensinamento cívico-militar para alunos que podem crescer como seres humanos melhores, seres humanos mais intelectualmente preparados e bons seres humanos aí que possam dar para a sociedade? Outro ponto, senhor ministro, sobre as universidades federais, que respondem diretamente ao Ministério da Educação, o relatório do TCU de março de 2013, com dados de 2014 a 2021, apresentou as seguintes conclusões sobre a operação das universidades federais. As universidades federais e o MEC não possuem ações e informações estruturadas e suficientes que permitam o gerenciamento efetivo do fenômeno da evasão universitária. A ausência de uma estratégia nacional de acompanhamento e de gestão das informações dos egressos da graduação e da pós-graduação das universidades federais. As informações de custos atualmente reportadas pela maior parte das universidades federais são, na verdade, apenas despesas, portanto, não representam um efetivo instrumento de governança pública. E no período de 2014 a 2021, o Brasil forneceu mais pesquisadores para o restante do mundo do que recebeu, representando assim um prejuízo à eficiência e à efetividade da Política Nacional de Ciência e Tecnologia. O mesmo relatório, senhor ministro, apresenta as seguintes recomendações.
recomendou-se ao MEC determinar ao MEC a apresentação de 2 planos de ação. O primeiro, visando a elaboração de política nacional de prevenção e redução de evasão universitária. O segundo, visando a elaboração de estratégia nacional de acompanhamento de egressos da graduação e da pós-graduação das universidades federais. Recomendar também ao MEC que induza a implementação de modelos de gerenciamento de custos no âmbito das universidades federais. Recomendar ao MEC que adote ações no sentido de identificar as causas da perda de pesquisadores brasileiros para outros países, assim como os impactos para o desenvolvimento socioeconômico do país decorrente dessa emigração, e propõe ações para mitigar esse problema. Ministro, eu indago Vossa Excelência, quais foram as ações do Ministério que o Ministério materializou para melhorar a efetividade e produtividade das universidades federais sob o seu comando? Se for possível, se o senhor puder citar normativas, nomes, ou entregar para nós links para programas e ações de custo. E em que ponto da execução ou de execução está cada uma dessas ações corretivas? Como legislativo, e também como legislativo, senhor ministro, pode efetuar um verdadeiro controle social sobre o andamento desse processo de melhoria de investimento do contribuinte em um sistema público de educação. Mais algumas perguntas, senhor ministro. Por que o MEC não quer continuar possibilitando que o professor das crianças mais pobres possa utilizar a sua autonomia docente para fazer com que elas tenham os excelentes livros didáticos que as escolas particulares têm? Segundo documentos preliminares para a preparação do edital do PNLD de 2026, de educação infantil, as apresentações, como a reunião preliminar de audiência pública, o objeto livro didático para o estudante de educação infantil parece estar fora dos planos do MEC. Se essa é a impressão que nós temos, se é verdade, o porquê disso. Senhor ministro, como o senhor justifica, no dia 28 do mês passado, em evento do Planalto, o governo federal comemorou os resultados de melhoria da analfabetização de crianças, afirmando que esses eram os primeiros resultados do novo programa federal. Mas como se justifica isso, se a melhoria dos resultados em alfabetização seria atribuída ao atual programa, considerando que ele foi lançado no meio de 2023? Até novembro não havia repassado nenhum real de recurso e que a avaliação do INEP se deu ao fim do ano de 2023, senhor ministro. Última pergunta. Por que a atual gestão retirou do AVAMEC os cursos produzidos pela Secretaria de Alfabetização, que eram objetivamente os mais assistidos e mais bem avaliados do MEC? Senhor ministro, essas são as minhas perguntas e eu agradeço a sua atenção. Vai conceder os minutinhos da mão. Pode terminar, senhor ministro, até as perguntas do Marco Feliciano. Bom, eu vou procurar ser bastante mais objetivo aqui. Então, deputado Feliciano, o senhor me perguntou se a culpa era do professor. O presidente Lula não disse isso. Aliás, se tem uma pessoa que respeita as greves, a mobilização dos... é o presidente Lula. Sempre respeitou. E sempre abriu diálogo. Eu quero aqui, inclusive, cumprimentar as entidades aqui presentes, a FASUBRA, a ANDES, a FENET. Todo lugar que eu vou no Estado, que eu vou lá, depois eu recebo uma comissão. Eu desconheço o ministro que fez isso antes, de receber lá uma comissão e passar 1 hora discutindo com ele. Esse é um governo, eu quero lembrar aos companheiros e companheiras das entidades, que nós passamos, eu sou servidor público federal, passamos anos e anos com 0 de reajuste. O governo passado deu 0 aos servidores. O primeiro ano do presidente Lula foi 9%, o dobro da inflação. É claro que é impossível recuperar todo a defasagem de anos e anos em 1 ano e meio de governo, gente. Mas que reabriu o diálogo. Eu inclusive, defendo, fui governador, negociei muito com muitas categorias que greve, a gente só entra em greve quando não tem diálogo. O governo que abre a negociação, que tem discutido, que tem sentado a ministra, a equipe da MGI, né? As propostas que é preciso chegar lá na base são propostas que nunca foram apresentadas para as categorias como está sendo apresentado agora. Que varia entre, vou repetir, varia entre 23% a 43% para docentes, dependendo do nível, até 2026, e varia de 26,8% a 46,5% para os servidores técnicos administrativos. Inclusive mudando os steps, que era uma grande reivindicação, mudando a entrada, aglomerando níveis de carreira. Então, tudo isso tem sido discutido. E eu tenho certeza, com responsabilidade, nós vamos superar, mas respeitando, e aqui eu quero mais uma vez dizer,
do respeito e da valorização que esse governo tem aos servidores públicos federais, das universidades e institutos federais, que cumprem um grande papel para a educação pública desse país. Então não é culpa de professor, não é culpa. Nós estamos aqui tentando reconstruir, repito, eu sou um homem que não gosta de olhar para o passado, não. Mas eu vou dar um depoimento meu. Eu fui governador, nunca fui recebido por um ministro daquele ministério. Repito, tive que entrar na justiça para receber o recurso que devia ao Ceará, ainda de governos passados. Portanto, o nosso governo é de diálogo, que é o meu compromisso e o meu estilo. Independente, repito, qual é a cor partidária do prefeito, do deputado ou do governador. Nós estamos falando aqui das pessoas, da educação. Nenhum país do mundo conseguiu crescer, se desenvolver, dar oportunidade sem educação. Nós precisamos tirar esse discurso da retórica. E eu faço um apelo, vamos aumentar o orçamento do MEC para o próximo ano. Vamos colocar mais recursos para que a gente possa melhorar as universidades, institutos federais. Não adianta estar só no discurso. A gente tem que colocar na prática. Esse governo já aumentou em 50 bilhões de reais o orçamento de 2022 para 2022. Num esforço enorme. Buscando tirar dinheiro de fundo para garantir o pé de meia. Mas um país que não investe em educação, em ciência e tecnologia é fadado ao insucesso. Nós vamos garantir a educação para todos, só vamos garantir se tiver recurso, se tiver dinheiro, se tiver investimento. Agora, não é só dinheiro também não. É cobrar resultado, deputado. É cobrar retorno das entes, dos federados e das redes municipais e estaduais. Os livros didáticos do MEC, me perguntaram aqui, criou essa polêmica do avesso da pele. Olha, o avesso da pele foi autorizado no governo passado, gente. Não foi nesse governo, não. Eu estou dizendo é que há uma comissão de professores, de técnicos que avaliam. Quem adquire o livro não é o MEC, não. Quem decide quais os livros que a rede quer é a própria rede. Não somos nós que dizemos que esse é o livro que tem que ir para a rede. É a ponta que diz, deputado. Exatamente. Então, assim, não é o fato. A rede, nós colocamos lá um catálogo de livros literários e as redes da educação básica que são construídas com eles, dos livros didáticos. Talvez é um dos maiores programas no mundo de apoio às redes educacionais. Nós precisamos ter orgulho do PNLD, orgulho desse programa. Agora, quem define qual é a aquisição que aquela escola, qual aquela rede vai fazer, é a rede municipal, é a rede estadual. De uma forma bastante... Eu não vou aqui, deputado, entrar mais nessa questão... É a terceira audiência que eu venho aqui. Eu já falei sobre a cívico-militar. Aliás, a PGR agora, eu coloquei claramente, há uma inconstitucionalidade nesse programa. Não há dados científicos que comprovem isso. Eu vou dar o exemplo do meu estado. Meu estado tem a menor evasão escolar do país depois de São Paulo. Porque São Paulo, lá no ensino médio, tem uma coisa chamada que ele passa todo mundo. Né? Inclusive, eu fiquei até assustado com isso. Eles passam, ninguém é reprovado lá em São Paulo. E o Ceará é o segundo. E não foi porque é uma implantação de uma escola militar. Agora, toda escola tem que ter disciplina, independente de ser militar ou não. Toda escola tem que ter disciplina. Isso é uma coisa que precisa acabar com esse discurso. Só tem disciplina. Não, toda escola precisa ter disciplina, precisa ter regra, obrigações do aluno, obrigações do professor, para garantir aí a qualidade da aprendizagem. Então a disciplina tem que ter em toda a escola, independente do modelo. E lembrar, deputado, que as redes têm autonomia. Se o governador lá quiser criar a escola dele, ele pode criar. Agora, essa não é a prioridade, até porque eu já justifiquei. Tem um parecer jurídico mostrando a inconstitucionalidade. Eu criei escola militar no meu estado. Só tinha uma escola militar da polícia para atender demandas que criamos no interior. Mas isso não pode virar regra, até porque todas as evidências dos estudos já mostraram que essa não é a melhor política de resultado. E vamos fazer um debate. Nós estamos focando em alfabetizar crianças que precisam ser alfabetizadas, que essa foi a experiência do Ceará, que foi a experiência do Brasil, que vocês, inclusive, aprovaram aqui no Novo Fundeb. Lá, a experiência é repartir por resultado. Qual foi a crítica que eu faço ao Novo Fundeb? O Novo Fundeb nós estamos ampliando a 23% a contribuição, o repasse da União, e não estamos cobrando resultado na ponta. Quando a gente fez a política do ICMS, a gente cobra resultado do IDEB. O município que apresentar melhor resultado tem mais recursos. Nenhuma política funciona sem meta e sem avaliar resultado, gente. Nenhuma política. Porque você pode olhar, tem estado rico, que tem dinheiro, que o resultado da educação é ruim. Tem estado pobre, que tem pouco dinheiro, que o resultado é bom. Então não é só a questão do recurso. É a boa governança,
Quando a gente fala da questão da educação básica, desculpe, presidente, se eu estou aqui me estendendo demais, Só para a gente prosseguir, ministro. a grande responsabilidade do ensino médio é do governo do Estado. Mas se o aluno não fizer um bom ensino fundamental, que a grande maioria é responsabilidade dos municípios, ele já chega ruim no ensino médio. Por isso a cooperação federativa é importante, para olhar a criança desde a creche, desde a alfabetização. Com isso ele consegue melhorar, avançar e diminuir a distorção em idade séria, evasão, abandono e chegar ao ensino médio e concluir o ensino médio. Gente, o IBGE mostrou 69 milhões de brasileiros não terminaram a educação básica nesse país. 1/3 da população, minha gente. Ministro, Era o mínimo que o país precisa garantir, é que todo brasileiro termine a educação básica nesse país. Então me desculpa aí, presidente, eu vou procurar responder as outras perguntas na próxima rodada. Eu vou Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.